Graça e paz, irmãos. Hoje falaremos sobre uma das doutrinas mais profundas das Escrituras, a eleição incondicional, como está escrito, assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1, 4. Estejam atentos, não aceitem minhas palavras, apenas porque as ouviram. Hajam como os bereanos, que todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas diziam a verdade. Atos 17:11. Estudem a palavra para não serem levados por conhecimentos distorcidos. No vídeo anterior, falamos sobre a depravação total, e para entender a eleição incondicional, precisamos primeiro compreender essa condição. As Escrituras declaram: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Romanos 3, 23 e 24. Se ainda não assistiram, assistam. A verdade é clara: o homem caído não pode, não quer e não irá buscar a Deus por si mesmo. A eleição incondicional ensina que Deus escolhe certos indivíduos para serem objetos de sua graça salvadora. Esta escolha não se baseou em boas obras previstas ou fé prevista, mas exclusivamente pela escolha soberana de Deus. Observem Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A eleição aconteceu antes das obras, antes da fé. Paulo continua: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Romanos 9:16. Jesus ensinou: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. João 15:16. E mais claramente: ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6:44. Ninguém pode vir a Cristo, a menos que seja trazido pelo Pai. Paulo escreve: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. Alguns questionam: isso não é justo. Paulo antecipou: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Romanos 9:14. A resposta divina: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Romanos 9:15. E quando persistimos em questionar: mas ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Romanos 9:20 e 21. Irmãos, Deus não deve nada a ninguém. A salvação de qualquer pessoa é pura misericórdia, não justiça devida. A eleição tem propósitos gloriosos. 1. Para a glória de Deus, para louvor da glória de sua graça. Efésios 1:6, 2. Para nossa santificação, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1:4. Fomos eleitos para a santidade, não por causa dela. 3. A segurança da salvação, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:29 e 30. É uma cadeia dourada que não pode ser quebrada. E quais aplicações práticas podemos ter? Comece cada dia lembrando-se de que foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Ao acordar, lembre-se: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. 2 Tessalonicenses 2:13. No ambiente profissional, lembre-se das palavras de Paulo: que tens tu que não tenhas recebido. 1 Coríntios 4:7. Talentos, oportunidades e sucessos são dádivas imerecidas do Deus soberano. Trate cônjuge e filhos com paciência, sabendo que se Deus foi longânimo com você antes da conversão, você deve ser paciente com outros. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4:32. Quando ofendido, lembre-se de que você ofendeu infinitamente mais a Deus, que ainda assim o escolheu para a salvação. Isso produz perdão genuíno. Fomos eleitos para sermos santos, não porque já éramos santos, assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
perante Ele. Efésios 1:4. Quando luta contra tentações, lembre-se de que o mesmo Deus que o predestinou para a salvação, também predestinou sua santificação. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Nas tribulações, descanse na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Pregue o Evangelho sabendo que há eleitos que certamente responderão. Como Paulo, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:10. Não use técnicas carnais para produzir conversões. Preguem fielmente, sabendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10:27. Continue evangelizando mesmo diante de rejeições, pois há eleitos em todas as nações que ainda não ouviram o Evangelho. Veja cada irmão como alguém escolhido por Deus desde a eternidade. Isso produz amor profundo e duradouro pela igreja local. Quando irmãos falham, lembre-se de que Deus está operando neles a santificação progressiva. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Celebre as diferenças de dons, sabendo que cada eleito foi escolhido para contribuir unicamente no corpo de Cristo. Aplique disciplina eclesiástica com esperança de restauração, sabendo que se alguém é verdadeiramente eleito, será restaurado. Pastoreie sabendo que as ovelhas de Cristo jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Se você sente fome e sede das coisas de Deus, isso pode ser evidência do chamado eficaz. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João 6:45. Se o peso do seu pecado o aflige, não endureça o coração. O Espírito pode estar operando regeneração em sua vida. Se há em você um desejo genuíno por Jesus, isso pode ser fruto da eleição, pois ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. João 6:44. Ensine seus filhos sobre a soberania de Deus, orando para que sejam eleitos, mas confiando na soberania divina. Discipline baseado no caráter de Deus, não na esperança de merecer a salvação deles. Viva de forma que seus filhos vejam a transformação que a eleição produz na vida diária. Tome decisões importantes em oração, confiando na soberania de Deus, que opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Seja grato pela providência divina em sua vida, sabendo que Deus ordena todas as circunstâncias para seus eleitos. Use as Escrituras como guia, confiando que Deus guiará seus eleitos através de sua palavra. Nas dificuldades, lembre-se de que, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:29-30. Veja o sofrimento como meio que Deus usa para santificar seus eleitos, não como acaso ou injustiça. Descanse na certeza de que nenhum eleito se perderá, pois da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10:29. A eleição incondicional deve produzir uma vida inteiramente dedicada à glória daquele que nos escolheu. Como Paulo ensina, tudo o que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Cada respiração, cada decisão, cada relacionamento deve refletir a gratidão de alguém que foi escolhido, não por mérito, mas pela pura graça soberana de Deus. Esta é a vida cristã autêntica. Humildade profunda, gratidão transbordante, santidade crescente, evangelismo apaixonado e adoração constante, tudo como resposta à eleição incondicional de Deus, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1:6. A eleição incondicional não é especulação filosófica, é revelação divina, é consolação para os aflitos e humilhação para os orgulhosos. Quando entendemos que nossa salvação veio inteiramente de Deus, não podemos senão nos prostrar em adoração. Examinem as Escrituras diariamente. Orem ao Espírito Santo para iluminar seu entendimento. Se esta mensagem tocou seu coração, inscrevam-se no canal e ativem o sino de notificações, para continuarem recebendo conteúdo bíblico reformado. Compartilhem este vídeo, pois outros irmãos precisam ouvir estas verdades preciosas. Comentem suas reflexões abaixo. Lembrem-se, nossa responsabilidade é estudar e proclamar a palavra. A responsabilidade de salvar é do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.